Mas então, como essas espécies são formadas e constroem esse planeta tão diverso? Isso ocorre por meio da especiação, um processo evolutivo pelo qual populações de seres vivos evoluem e formam novas espécies. Esse processo geralmente ocorre por meio do isolamento geográfico, que separa a população inicial em outras menores. Dessa forma, separadas, as mutações genéticas que ocorrerão nos indivíduos de cada população serão distintas, o que significa que, com o tempo e sob a ação de fatores como a seleção natural, os dois grupos acumularão características diferentes decorrentes dessas mudanças, de modo que, eventualmente, serão distintos o suficiente para serem considerados representantes de novas espécies. No fim das contas, o que acontece é o isolamento reprodutivo entre as recém-formadas espécies, ou seja, mesmo que elas se encontrem, não serão capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Não haverá fluxo gênico entre elas. Existem 4 tipos de especiação. Vamos ver quais são eles. A especiação alopátrica ocorre quando a população inicial é separada pelo surgimento de uma barreira geográfica no meio do habitat, como um rio, uma montanha, um cânion. São essas barreiras que impedem o fluxo gênico entre as populações, podendo levar ao isolamento reprodutivo e à formação de espécies diferentes. Na especiação peripátrica, também é uma barreira geográfica que separa a população inicial. Porém, o que faz surgir essa barreira é a migração de um pequeno grupo para uma área periférica, separada do habitat original, e não o simples aparecimento dessa barreira dentro do habitat. Especiação parapátrica. Diferente da alopátrica e da peripátrica, a população que sofre especiação parapátrica não está dividida por uma barreira geográfica. Os indivíduos estão distribuídos no mesmo ambiente. O que pode ocorrer, então, para que um grupo se diferencie do outro, são variações sutis ao longo do habitat. Um gradiente que une duas áreas com características distintas, de modo que os indivíduos dos extremos tendem a acumular diferenças gradualmente e, por fim, se diferenciarem. Especiação simpátrica. A especiação simpátrica, assim como a parapátrica, ocorre sem isolamento geográfico. Os fatores que levam à sua ocorrência ainda não são claros, mas há evidências de que diferenças genéticas e comportamentais particulares entre os indivíduos possam levar à seleção de organismos específicos dentro de um grupo maior, e assim contribuir para a formação de uma nova espécie.